Então, primeiro de tudo, queria te agradecer aí, Vitória, por participar, se dispor aí, participar comigo dessa conversa. Essa é a primeira de muitas, espero aí, que a gente está começando agora. É um projeto novo aí também do canal, né, que eu estou fazendo. E o objetivo é bem aquilo lá que eu falei, né, no vídeo, é trazer, dar voz aí pro pessoal com autismo, né? Então é parar de dar protagonismo demais para quem não é falando de, né? Então tem muita gente que não é autista falando muito de autismo, falando de autista, e a gente vê poucas pessoas que vivem isso falando, né? Então, essa é a minha missão e espero que daqui que com esse trabalho, né, cresça muito, tenha cada vez mais autistas falando, sendo conhecidos, para a gente entender e parar com essa visão, né, de quem não conhece, né, isso que isso fique cada vez mais popular, que todo mundo entenda, respeite mais, tenha mais empatia, né, e conheça mais, né, que não é um bicho de sete cabeças, né. Então, afinal, são pessoas como qualquer outra que vivem e estão aí junto. Então, queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco de você, da sua história, de como é que você conheceu a sua condição, se foi desde pequeno, se foi diagnóstico tardio, só depois de adulto. Bom, aí fica à vontade, agora o espaço é seu, pode falar à vontade. Ok. Meu nome é Vitória, eu tenho 27 anos e eu fui diagnosticada ano passado, com 26 anos. É, eu sempre tive muitas dificuldades de socialização, sempre tive, nunca tive muitos amigos, né? Tive dificuldade para aprender, muita dificuldade desde a primeira série, a ler, a escrever e tal. Mas assim, tudo isso era visto como ansiedade, como timidez, entende? E eu fui levando isso da melhor maneira possível, né? Meus pais sempre tentaram me ajudar, me levaram, assim, eu fui a muitos psicopedagogos, fui a muitos psicólogos e nenhum deles cogitou o autismo, né? Uhum. Mas também eu nasci nos anos 90, né? 1993. Naquela época, isso era muito, como é que eu vou dizer? Não era falado, né? Isso. Uhum. E hoje que estão começando a falar mais sobre isso, né? Porque estão surgindo pessoas, estão surgindo mulheres e, enfim, homens também com essa condição. Mas naquela época era tudo timidez, era tudo ansiedade. Ah, ela é tímida, tipo, beleza, né? Eu fui crescendo, fui tendo as mesmas dificuldades sempre. Nunca gostei de ir à festa. As minhas amigas iam lá. Eu fiz amizades no terceiro ano, no primeiro ano do ensino médio. Elas iam a festas, faziam coisas assim, consideradas normais. E eu sempre achando assim, poxa, eu sou anormal, sou um ET, sei lá o que eu sou, porque eu sempre me achei a diferente. Uhum. Eu sempre, desde criança, eu me via como diferente, né? Eu tenho uma irmã que é 1 ano e 7 meses mais velha que eu e a gente é muito diferente. E eu me perguntava, gente, o que tem de errado comigo? Eu sou errada, eu sou, sei lá, estranha, eu não sei, sabe? Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não sabia dar um nome para aquilo, né? E o tempo foi passando, eu fui crescendo, ensino médio foi bem difícil, porque ali começam, como eu falei, as festinhas, os adolescentes eles socializam mais. Sim. Eu não socializava nada, né? E para piorar, que não é bem piorar, né? Eu tinha sempre um livro comigo, né? Então eu lia muito, muito, muito e eu passava na biblioteca. Eu fiz amizade com a bibliotecária, tá? De tanto que eu passava na biblioteca, Aquela visão eu. padrão era o CDF, né? O nerd, né? Sim, eu era vista como, além de estranha pelos colegas e tal, eu era meio que a nerd ali Uhum. e estranha, né? Beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso.
né? Então a minha infância foi, de certa forma, difícil, porque eu tinha crises que eu não sabia o que eram crises. Eu tinha, como é que eu vou dizer? Eu tinha, não socializava. Eu tentava socializar com a minha irmã, com as amigas dela também, difícil. A minha mãe também, tipo, mostrar, assim, um pouco de afeto, sabe? De emoção, assim, também era difícil. Daí ela se perguntava se eu gostava dela. Mas, Hum, óbvio, eu amo ela, sabe? Só que, como é que eu não sabia expressar essas coisas, entendeu? Eu passei a vida copiando as outras meninas, sim. digamos assim, tentando copiar ali, e é isso aí, né? E você tem essa noção de que você racionalizava mesmo essa análise, olha, você calculava, você observava os comportamentos e fala, não, eu vou intencionalmente replicar isso, porque eu observei que é isso que eu imagino que as pessoas esperam, né? Sim, então. Muito eu fiz isso, eu observava muito, né, no ensino médio mesmo, eu observava minhas amigas e tal, e eu, então, tá bom, tô com 15 anos, quer dizer que eu tenho que começar a socializar com meninos, tipo, Uhum, paquerar, namorar, essas coisas e tal, e, tipo, eu tentava, só que, sabe quando a coisa não sei, fica estranho, sabe, não é natural, uhum. né, mas tudo bem, tipo assim, fui vivendo, né? E a minha infância, sempre, falando da infância, assim, sempre fui a psicólogos. A minha mãe sempre preocupada, porque eu tinha dificuldade de aprender. Eu tive professor particular toda a minha vida, né? Então, sempre aquela coisa, né? Mas é o que, como eu falei, timidez, Uhum. ansiedade e tudo lindo, né? Aí eu tinha que fazer o Enem no terceiro ano. Começou o terceiro ano, daí meu Deus, o que eu vou ser da minha vida, né? Porque sempre tem aquela coisa de tipo, tu tem que ser alguém na vida, minha filha. Eu tinha que ser Começa. alguém na vida, né? Na verdade, eu já sou alguém na vida, mas tudo bem, né? Enfim. É aquela visão padrão, Aí, né? Você tem que crescer, se formar em alguma coisa, compra um carro, casa. Tem a receita de bolo que as pessoas colocam em cima da gente, né? sim, tem essa receita de bolo que, pra mim, é assim, é falsa, É, tá? É fake, total. por quê? Somos singulares, é o que eu sempre digo. Exato. Eu aprendi com a vida que, tipo assim, tudo bem, eu posso ter autismo, mas eu sou um ser humano singular, tu é um ser humano singular. Eu gosto de gatos, pode gostar de cachorro. Então, Uhum, assim, as pessoas têm que entender que tudo bem a gente ser diferente, porque até os típicos são diferentes. uhum, Eles não são iguais, entendeu? Então tá, né? Lá fui eu fazer o Enem, que foi um horror, porque, tipo assim, aquela prova para quem é autista é horrível. Como eu não sabia, eu não fui atrás dos meus direitos. Eu teria direito de ter uma sala separada para mim, todo um negócio. Não, porque eu não sabia, né? uhum. Mas, assim, então, no dia do Enem, eu tive uma crise que eu nem sabia que era crise. Minha mãe e meu padrasto me levaram no local da prova e eu comecei a chorar na porta. E a minha mãe falou assim: não, minha filha, vai lá, vai dar tudo certo. E eu não quero ir, vai por mim e tal. E não, tu tem que ir. Fui, chorando, mas fui, né? Beleza. O que eu queria fazer da vida? Eu pensei em todas as possibilidades. A única possibilidade, assim, possível que tinha era letras em inglês, porque o meu hiperfoco na época era inglês. Nossa, Uhum. eu era muito boa no inglês, assim, ó. Eu falava só disso, né? Outra coisa que eu não entendia, eu só sei falar de certas coisas. Eu ficava pensando, meu Deus, como eu sou estranha, né? Mas não, isso é hiperfoco, né, gente? Uhum. Hiperfoco. Aí lá eu fui, né, fazer o Enem, tipo assim, foi horrível, tirei uma nota baixíssima. Saí do Enem arrasada, assim, ó, eu dormi muito depois disso, porque eu tava bem esgotada, né, e tal, beleza. Depois, ainda aqui na minha cidade, a gente tem uma outra possibilidade, que é o PAV, que é um sistema que a minha universidade oferece, que tu faz
faz uma prova durante os 3 anos do ensino médio. E depois, no final, né, tu escolhe o que tu quer fazer. Botei letras também, né? Lá fui eu. Eu fiquei tão chocada, eu fiquei até surpresa. Eu fiquei tipo, menina, não é que você passou? Olha que legal. Passei para letras na UFPEL. Eu comecei na tradução porque eu pensei, eu professora, mas nunca que eu vou falar em público, porque também tinha isso, né? Isso. Tá, beleza. A faculdade era à noite, mas eu pensei, tudo bem, eu vou conseguir fazer à noite, né? Porque eu gosto de dormir cedo, né? E que nem dizem lá em casa que eu durmo com as galinhas. Mas é verdade, eu durmo com as galinhas mesmo, porque, assim, chega às 9 horas, eu já tô assim, ó, caindo de sono para os cantos, entendeu? Então, mas enfim, fui lá, né? Fui fazer a faculdade, tudo. Na minha primeira aula, eu dormi. Eu admito, eu dormi, gente, eu dormi. Porque, assim, eu não estava acostumada a ficar tanto tempo fora de casa de noite, primeira coisa. Segunda coisa, eu durmo com as galinhas, então, tipo, Já é o né? relógio biológico, né? Já tá acostumado. E aí, o que a gente faz, né? Beleza. Era uma aula de gramática super bacana, só que não, porque é chatíssimo, né? Enfim, fiz 2 semestres de tradução em inglês na UFPEL. Tipo, foi meio árduo, foi difícil, porque a faculdade, eu digo que foi um período da minha vida que eu aprendi muitas coisas sobre mim, sobre a vida, enfim. Por quê? Como eu não sabia que eu era autista, eu passei por tanta coisa, eu passei coisa boa e coisa ruim. O que acontece? Né? Eu tinha pânico de falar em público. Na faculdade, tem que apresentar trabalhos, tem que ir a eventos, não sei o que e tal. E eu passei a ser conhecida como a menina que dava os chiliques, que não Sim. conseguia falar em público, né? Tanto que teve uma aula que a minha professora falou assim: vai tomar um suco de maracujá na cantina. Vai te acalmar. Tipo, me tirou da sala porque assim, eu tava muito nervosa e tal. Eu perdi a nota porque eu não conseguia falar em público. Então, os trabalhos eu perdi a nota porque eu não conseguia falar direito, né? E como é que você ficava, assim? Porque você sabia que você conhecia a matéria, né? E aí ficava naquela frustração, né? Tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer para eles entenderem que eu sei o que eu só não tô conseguindo botar Então, para fora, né? sim. O que acontecia? Eu ficava bem chateada, tá? E quando eu ia para casa, eu chorava muito, assim. Eu chorava bastante, né? A minha mãe, ela presenciou várias dessas situações comigo, né? E assim, vou te dizer que era horrível porque eu sabia que eu sabia. Uhum. E eu queria dizer, gente, eu sei, só que eu não consigo botar para fora, né? E aí eu chegava em casa, eu tinha crise, chorava, eu ficava com muita raiva e tal, mas eu segui, assim, segui vivendo, né? Tudo lindo. No segundo semestre, eu fiz amizades na faculdade, né? Consegui fazer amizades e eles eram da licenciatura. E eu já não estava gostando do meu curso, né? O que aconteceu? Eu fui para a licenciatura. Meus amigos me convenceram, não, vem que tu vai gostar, não sei o que e tal. Beleza, fui. Não foi um erro, eu não digo que foi um erro, porque tudo é aprendizado, né? Eu penei um pouco. Por quê? Tinha que apresentar mais trabalho ainda, tinha que falar mais em público Sim. ainda. E assim, mas tem aquela coisa de rigidez de pensamento, né? Eu pensava, quer saber? Vou provar para todo mundo, querido. Ah, gente, vou provar para todo mundo que eu consigo. E assim, isso foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu acabei entrando num processo de lento, né? Mas num processo de depressão que me levou a ter assim um estopim bem ruim, né? E assim, os professores, né, do curso, eles também não entendiam por que
sabe, eu não conseguia falar, eu dava os meus chiliques lá, que são as crises, eu dava, sabe? E teve uma professora que, assim, eu ficava de cara com ela, porque realmente ela era bem sensível, tá? E eu saía chorando da aula dela, porque ela era uma bruxa. E, assim, eu já passei por bullying dos professores, assim, os meus colegas, eu não conseguia falar com os meus colegas, porque socializar já era difícil, né? Então, eu fui tentando imitar os outros, assim, na realidade, quem fala comigo diz, nossa, tu fala muito bem, para quem tem autismo, tu até que fala bem. É que, assim, como eu sempre digo, a vida me ensinou, assim, pela dor, que eu preciso fazer certas coisas, independente de ter, enfim, uma condição ou não, né? Porque, infelizmente, o mundo é dos neurotípicos. Infelizmente, ainda boa parte é dos neurotípicos. E na faculdade não é diferente, né? Faculdade é barulhento, faculdade numa sala tem 60 pessoas, né? Aí tem várias coisas, tem gritaria, é luz forte, é um monte de coisa, e eu chegava em casa esgotada, não sabia por quê, sabe? Enfim. Daí, no quarto semestre, eu tive a minha depressão, que eu não conseguia levantar da cama. E eu não queria fazer mais nada, não conseguia levantar da cama. E aí o que eu fiz? Eu passei a escrever num caderninho, num diário. Eu gosto muito de escrever e tal. E aí eu passei a escrever num diário. Eu só pensava que eu queria morrer, porque eu era diferente. Porque eu me sentia diferente, tipo, poxa vida, sabe? O que tem de errado comigo? Eu sou diferente, sabe? Eu queria poder apresentar os trabalhos, eu queria poder fazer o que minhas colegas fazem, o que meus colegas fazem, sabe? Com tanta naturalidade eu não consigo. O que há de errado comigo, sabe? Até que um dia eu quis morrer mesmo, né? Eu pensei em cometer suicídio e tal. E assim, eu escrevia tudo isso no meu caderno. E a minha mãe, ela viu um desses meus caderninhos, né? Ela olhou, ela leu e falou. Quando eu cheguei em casa, assim, teve um dia que eu cheguei em casa, ela falou: tu vai num psicólogo. Ah, mas tu vai num psicólogo, porque assim, ó, eu li o teu caderninho e isso tu não vai fazer, não, querida. Não, tu tem que ir, tu tem que te tratar e Você tal. descobriu que ela lia antes? Você já sabia que ela lia antes ou descobriu que ela lia nesse momento aí? Não, foi nesse momento, assim, o que aconteceu? Eu acho que inconscientemente eu deixei ele em cima da minha mesa e aí ela Esperando já que ela tava meio lesse. desconfiada. Ela já tava meio desconfiada e daí ela leu e ela falou: não, olha aqui, você vai se tratar, beleza. Fui no. Até nem foi psicólogo, foi psiquiatra, conhecido da minha família e tal. Comecei a tratar a comorbidade, a depressão. Já Mas autismo, meteram remédio e pensar no diagnóstico é bom nada, né? nada, né? Aí eu comecei a tomar remédio e tal, e tudo parecia lindo, assim, eu falei, não, agora eu vou melhorar, eu vou conseguir ser normal, né? Porque eu aprendi depois que normal é ponto de vista, mas tudo bem, né? Beleza. Passei um bom tempo tomando remédio para depressão, melhorei e tudo, mas eu ainda tinha alguma coisa que não estava certa. Então tá, né? Segui tomando meu remédio, eu tomo remédio para depressão até hoje e tal. Beleza. Aí em 2000 isso foi em 2017, eu acho. Aí 2018 é uma história tão grande que eu já nem. E daí 2018 eu já tava tomando remédio, já tava tudo assim mais ou menos legal e tal. E olha como as coisas são. Eu tava no meu Facebook e me apareceu uma matéria da BBC sobre autismo em adultos. Lá fui eu. Olha que interessante isso. Vou ler, né, a matéria. Eu fui lá ler. Olha, vou dizer que quando eu li, eu falei, mas esse sou eu!
Meu Deus do céu, não, isso não tá certo, gente, não. Que isso não tá certo, porque autista é gênio. Autista é gênio da matemática. E eu sou péssima em matemática. Que isso, nada a ver e tal. E Beleza, né? autista é aquela visão, né? Autista só é o gênio e é aquela pessoa excêntrica, né? Que fica só balançando a mão, se balançando pra... Aquela visão bem estereotipada que a gente já tem, né? Que a sociedade como um todo Sim, coloca, né? sim. E a minha mãe tinha a mesma visão, sabe? Por isso Uhum, que ela nunca se deu conta, porque na minha infância eu tinha. Eu fazia tudo, sabe? Eu tinha marcha equina, eu tinha dificuldade de socializar, tava tudo assim, ó, na cara, mas assim, uhum. né, a gente não tinha informação e até aquele momento que da reportagem eu não tinha informação também. Mas aquilo me chamou atenção, fui ler e tudo e eu, tá bom, vou ter que falar com a mãe. Falei com a mãe, mãe, eu acho que eu sou autista. E ela, como assim? Por quê? E tal. Eu li essa matéria da BBC que falava sobre autistas adultos, a dificuldade de se manter em empregos, porque é tanta coisa, olha, essa minha história é muito gigante, né? É tanta coisa que Uhum. até esqueço. Durante a faculdade eu tive 3 empregos formais. Nenhum deu certo. Você estudava à Hum, noite e aí trabalhava durante o dia, né? sim, porque o que que acontece? Eu dei aula, eu cheguei a dar aula em cursinhos de inglês da minha cidade, né? Uhum. E assim, foi bem ruim. Por quê? Porque além de ter que socializar, né, por mais tempo, eu chegava um ponto do dia que eu já não aguentava mais. Então, dava tudo errado, né? Bom, eu fui demitida por ser estranha, né? Olha Uhum. só, que doido. Como é que era durante as aulas a didática, assim? Porque eu vejo... eu não tenho diagnóstico de autista. Meu filho é autista, mas cada vez mais que eu converso com as pessoas, eu tô me descobrindo. Então tudo que você tá falando, eu já tô falando, caramba, tem coisa comigo aqui também. Então eu vou até buscar diagnósticos depois disso aí, para mim. Porque Claro, eu percebo que é muito... eu vejo que é muito comum, assim, nessa questão de... Quando você tem um hiperfoco e, por exemplo, quando você tem problema de socialização, você está ensinando, né? E você às vezes não tem aquela paciência de ter a didática com as pessoas. Você fala, poxa, mas está claro aqui, eu acabei de explicar, como é que você não entende? Então fica as pessoas sim. falando que você é intolerante, que você é impaciente, você não sabe lidar com pessoas, né? Então Sim, é bem isso olha, mesmo. é isso aí. Assim, olha, eu já ouvi de tudo, a primeira vez que eu fui demitida, eu tava passando por um treinamento ainda, né? Ah, porque o teu treinamento tá durando muito tempo, então, tipo, adiós. No Uhum, segundo emprego, tu não serve pra isso, tchau. No terceiro, tu é muito estranho, tu não olha nem nos olhos das pessoas, dos uhum, alunos e tal. E eu, tá bom, né? Aí me mandaram embora. Aí a partir daí eu também comecei a ficar assim, ai meu Deus, eu sou estranha, eu sou estranha, eu sou estranha e tal. E já tava assim, ó, bem chateada. Até que apareceu essa tal da matéria. Falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu sou autista. E ela, como assim autista? Tipo, da onde tu tirou isso? Que ideia uhum. louca, né? Aí eu fui procurando no Google, assim, eu fui mandando as características pra ela e ela falou assim: eu acho que tu é autista. E tipo, se eu procurei as características e eu falei, gente, sou eu, tá ali, sou eu, assim, ó, desde o momento que eu nasci até agora, sabe? E tipo, eu fiquei me perguntando como é que eu passei por tantos médicos, sabe? Por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, sabe? Neurologistas. Eu fiz até exame no aquele de imagem, sabe, Uhum. no cérebro, para ver se não tinha algum problema e tal. E nada, gente, nada. Nunca surgiu autismo, né? Então, assim, quando eu descobri que eu era autista, eu fiquei tipo, gente, mas que gente desinformada, não que isso. Como é que há 20 anos atrás a gente não tinha essas informações, né? Então, eu cheguei à conclusão que assim, então tá, então o autista é só aquele que se balança, que não fala, que tem Uhum. as crises e tal. E aí eu Que, fiquei tipo, que faz cubo mágico em 5 segundos, é só o que a gente vê na TV, né? sabe, até a TV ela meio que
ela não mostra realmente, né, É. o que que é e tal. Beleza. Aí o que que a minha mãe falou? Tá bom, a gente vai. Eu tava consultando com um psicólogo na época para minha depressão e tal. E aí a mãe falou assim: não, vamos mudar de psicólogo. Eu tenho uma psicóloga que é conhecida, minha conhecida, vamos lá. Que eu acho que ela vai poder nos ajudar melhor. Beleza. A gente foi lá, a gente falou tudo para ela, assim, ó, porque a gente viu assim as características da, pensando em todo o histórico de vida e tal. E eu vou te dizer que ela foi a primeira pessoa que realmente quis escutar. Uhum. Sabe, ela é minha psicóloga até hoje. E assim, ela é uma pessoa que ela realmente tá ali pra entender, escutar e tal. E quando a gente levantou a possibilidade, ela falou: olha, eu não sou especialista nisso, mas pelo que vocês estão me falando, eu acho que é sim. Só que o bom seria tu ter um laudo, tu ter um diagnóstico mesmo, E assim, só neuro pode real. laudar, né? O psicólogo não pode. Aí Que começa. tragédia. Aí começou a minha saga. Olha, eu vou te dizer, eu moro no interior aqui, né, do Rio Grande do Sul, moro em Pelotas e difícil. Começou a minha Teste. saga por um neurologista. Comecei a ligar. Oi, tudo bem? Eu gostaria de marcar uma consulta com fulano. Ah, mas ele não atende mais para tua idade. E eu, como assim? Ah, ele é neuropediatra. Não, ele só atende até 17 anos. E eu tava com 26 já, né? Uhum. Comecei a ficar de cara. E eu, não, mas não é possível. Isso Ué. não, isso não é possível. Eu vou até o fim com isso aí. Não. Beleza, liguei para outro. Não, ele é neuropediatra. Também não pode te atender, beleza. Aí eu quer saber, vou tentar em Porto Alegre, porque a minha psicóloga tinha me recomendado um em Porto Alegre. Uhum. Só que quando eu soube o valor da consulta, eu fiquei tipo, eu não sou rica, gente, eu não tenho tanto Ixi, dinheiro ainda tem assim, isso. sabe? Porque assim, além de ser caro, eu tinha que me deslocar de Pelotas a Porto Alegre, que já não é barato também. E não seria uma consulta só, seriam várias consultas, sabe? Então, tipo Uhum. assim, não sou feita de dinheiro, gente. Uhum. Né? O que acontece com muitas pessoas, Uhum. como eu, tipo, não tem condições de estar fazendo esse tipo de coisa, né? Beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí, eu não desisti. Eu peguei e tá. O meu pai, ele mora em Florianópolis, né, com a minha madrasta e tal. E eu falei, ah, lá deve ter médico, e daí, tipo, é melhor, porque daí ele pode me levar na consulta, eu posso ficar lá sem ter que pagar hotel e tal. Mesma coisa, liguei. Não, ele não atende pra tua idade, ele é neuropediatra. Ela é neuropediatra. Eu, ai caramba, mas que droga isso, gente. Quer E esses saber? montes de neuropediatra aí que não fez o diagnóstico antes, que você passou por ele, fez exame de imagem e nada, né? Nada. Assim, ó, eu fiquei assim chocada, porque assim, durante todo o meu período de infância, adolescência, a gente sempre foi buscar respostas, sabe? Uhum. E tipo, nenhum cogitou o autismo, sabe? Eu fiquei assim, gente do céu, como isso é possível? Que doideira! 26 anos da minha vida, agora eu tô com 27, mas e eu fiquei assim, gente, tá, né? Tudo bem, tudo tem um propósito na vida, né? Uhum. Beleza. Aí, eu tava trabalhando num salão na época, que eu trabalho em salão de beleza, né? E tal. E aí a moça tava levando a filha dela numa neuropediatra aqui na minha cidade. E ela falou assim: olha, tenta falar com ela pra ver se ela não te atende, né? Beleza, falei com a psicóloga que trabalha com a neuropediatra, né? Olha, eu expliquei a situação pra ela e tudo. Ela falou assim: bom, eu vou falar com a fulana e ver se ela te atende. Ai, gente, assim, ó, não é que ela se propôs a me atender. Olha só que coisa Eu boa. fiquei assim tão feliz, eu fiquei assim, olha, meu Deus do céu, agora eu vou conseguir o tal do bendito laudo, né? Beleza, consegui marcar a consulta com ela, né? Quando eu liguei foi aquela coisa, não, a doutora é neuropediatra. Aí eu falei, querida, já falei com a fulana e tá tudo certo. Tá bom, me marcaram a consulta, tudo lindo, tudo maravilhoso, né?
Vou te dizer que quando eu fui lá, eu tava meio sem esperança de ter um laudo, né? Mas depois que eu saí de lá saltitante, eu quase chorei de felicidade. Eu saí com o meu laudo na mão. E eu fiquei assim, sabe, saiu um peso dos meus ombros, entendeu? Que Uhum. agora eu consigo me entender e consigo saber quais são os meus limites, as minhas limitações e não passar deles, que eu passava deles assim, ó, todo o tempo, tipo, sabe? E isso faz mal, né? Faz bastante mal e tal. E aí eu, gente do céu, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Eu tenho um laudo, gente. Eu até falei pra mãe, meu Deus do céu, que felicidade. Ela também ficou feliz e tal. Aí uma pergunta sobre isso Então, aí. Olha só que interessante. Na verdade, você meio que já sabia, beleza? Mas olha só o poder desse papel que tem basicamente um rabisco e um carimbo, né? E eu vejo isso muito claro nos médicos, que existe um medo de você diagnosticar, de falar, não, eu vou ficar dando diagnóstico à toa, como se fosse um peso para o médico, e a falta de consideração que ele tem com as pessoas, muitos médicos, né, a gente não pode generalizar, tem médicos bons, né? claro, com A certeza. neuro do meu filho também foi um dos que ela olhou assim, bateu, cara, foi rapidinho. Mas a gente vê muitos casos desse tipo, né? Não, é só personalidade. Eu conheço o filho do fulano que falou só com 4 anos, tá tudo bem. Ele fala, tá com 3 anos e não fala, tá tudo bem, é o tempo dele, né? Então, assim, tem umas bizarrices e você vê que é muito melhor você dar um diagnóstico para ajudar a família a buscar ajuda, pegar terapias e uma série de coisas depois de um tempo, se eles quiserem considerar que saiu do espectro, que rasga esse diagnóstico depois, mas poupou um sofrimento de anos para as pessoas, né? Então, eu não entendo por que que eles evitam, né? Por que que os médicos evitam fazer isso tanto? Né? Assim, com tudo isso eu fiquei pensando assim, nossa, tem poucos médicos, até aqui Uhum, na minha cidade, especializados em adultos. uhum, E aí, eu conversando com a minha psicóloga, ela falou: os autistas crescem, eles não ficam criança para sempre. exato. Então, assim, tem poucos médicos especializados em nós adultos, o que é muito triste, né? A questão do laudo, eu acho assim, é um papel. Uhum, Não, eu acho que, tipo, não, a gente não deveria precisar de um isso, papel, entendeu? Para justificar, tipo, olha aqui, eu sou autista, aqui tá o papel e tal. Tipo, por que, que a minha palavra não vale, sabe? exato. E. Uh... até me perdi aqui. Isso, é isso. Por que, que a minha palavra não vale, né? Outra coisa também que eu via muito, que eu vi nesse processo, que os médicos, eles não gostam de autodiagnóstico. Se você Tu chega chegar já, lá você chegar já mostrando, não, ó, eu já vi isso aí, o cara fica, que você tá pensando que é para chegar e me já falando do meu trabalho, né? Então tem isso também, um e, orgulho, né? sim, exatamente. Tipo assim, que é isso? O que, que tu entende de medicina? Aham. Aí dá vontade de dizer, querido, eu vivo isso todo dia, então eu sei, meu amor. Uhum. Eu sei do que eu tô falando. Mas não, eles enfim, né? Não conseguem entender e tal. E depois que eu tive o diagnóstico, para mim e até para minha família foi melhor, assim, a minha relação com eles ficou melhor. Hoje eles respeitam também mais os meus limites. Se eu não tô afim de socializar, não vou socializar, eles já entendem, sabe? Melhor. Só que assim, isso tudo que eu tô falando é a parte legal, a parte bonita, a parte bacana. O que as pessoas não veem é o depois do diagnóstico, né? O que que acontece? Com tudo isso, depois que eu fui demitida dos meus empregos formais, eu traumatizei total, não queria voltar para a faculdade, não queria saber da faculdade, assim, ó, eu peguei, sinceramente, eu bloqueei, sabe? Uhum. Por todas as coisas que eu já passei e tal. Daí, o que que eu fui fazer? Fiz um curso de manicure, que eu gosto muito da área da beleza e tal. Hoje eu sou manicure e eu vejo que, tipo, não é uma coisa para mim, porque tem que socializar muito, tem que, né? Tem que ter É meio aquela política, complicado. né? É meio político, né, esse trabalho, porque você tem que agradar a cliente ali para
fazer uma relação e virar a preferida dela. É difícil, nossa. Menino, é difícil. Olha, difícil. Mas o que que acontece? Uma pessoa como eu, ter um emprego formal é difícil. Uhum. Porque as empresas não estão preparadas para receber autistas leves. E assim, é muito triste, porque eu adoraria ter um emprego formal, ter um salário fixo, sabe? Ser independente. Hoje eu dependo dos meus pais, sabe? Uhum. E assim, eu tenho 27 anos e eu ainda tenho aquela coisa de tipo, poxa, às vezes eu me falo assim, eu queria ser normal. Uhum. Eu também queria fazer coisas que os outros fazem, sabe? Só que muitas vezes eu não consigo, não posso e tal. Então eu passei a ver certas coisas, eu passei a pensar sobre certas coisas. Uhum. E assim, as pessoas não sabem da missa metade do que a gente passa, né? Não só eu, mas a minha família também, né? Porque a minha mãe vê meu sofrimento às vezes e ela fica sem ter o que fazer, Sim. sabe? O meu pai também vê, tipo, todo mundo vê e aí, tipo, o que eles vão fazer, sabe? Não tem muito o que fazer. Então, bom, eu vou terminar a faculdade porque faltam 3 cadeiras, né? Faltam os estágios e tal, Uhum. mas não vou seguir nisso porque realmente dar aula, É, não é. além de, né? Além de ganhar mal, tipo, É, verdade. enfim, ter que É, socializar, um para monte de... professor neurotípico já é difícil, né? Você ter que lidar com pessoas assim. Por natureza já é complicado. Então, ainda somado o ingrediente, né, do autismo nesses casos, é muito É, mais difícil, né? com certeza, é muito mais difícil. E aí o que que eu decidi? Vou fazer psicologia. Uhum. Porque eu decidi que eu quero ajudar pessoas como eu, que eu quero me especializar em autismo, Uhum. leve e tal. Porque assim, eu- essas experiências que eu vivi, tudo isso que eu vivi, pode servir de ajuda para outra pessoa, sabe? Com certeza. E assim, quando eu fiz a minha página no Instagram, eu não sabia que tinha uma comunidade tão grande, sabe? Uhum. E aí que eu vi, nossa, eu não tô sozinha! Que emocionante, tipo, sabe? Porque eu achava muito que eu tava sozinha. Depois do diagnóstico, poxa, eu sou a única autista, sabe? E tal, que eu conheço, aí eu. Não, mas peraí. Gente, eu fiquei, assim, ó, eu vi o É Instagram verdade. e sabe, é uma comunidade muito grande. E até quando eu fui para essa minha psicóloga e tal, uma conhecida minha também foi na mesma época, também foi diagnosticada autista. Ela conseguiu o laudo porque, justamente porque eu insisti, eu quase implorei para aquela médica. Uhum. E aí, tipo, por causa disso, ela também conseguiu o laudo e tal. Então, assim, é, é uma comunidade muito grande que as pessoas simplesmente não querem ver, não querem, Exato. sabe? E por que que as pessoas não querem ver? Por que que as pessoas. Por que que, por exemplo, eu vejo muito. Eu vi essa semana até muito essa discussão de tipo. Temos que dar voz para autistas, não para pessoas que leem sobre e estudam Uhum. e tal. Então, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? Com certeza. Dar voz para nós. E é interessante porque você vê que realmente mesmo eu também tenho descoberto muita gente, né, no Instagram principalmente, nessa comunidade, o esqueci, acho que é Pedro, né, também lá, tem a galera que fez o documentário, né, tem o Shimura que também já tem visibilidade, chegou até ir lá no Danilo Gentili. Então assim, aos Uhum. poucos, né, realmente está começando a crescer justamente pelo poder da internet, né, que você vê que a internet começou mesmo no Brasil, foi ali em 99, início de 2000 foi quando começou a ficar popular e agora tá geral, né? Então, realmente é um processo demorado, né, para a informação correr, mas ao mesmo tempo que hoje tem tanta informação, você vê que ainda tem muita gente alienada, né? Então você vê os médicos em pleno 2020, né? Como é que não existe já uma rotina padrão para você identificar autismo em criança,
para diagnóstico precoce, para agora diagnósticos autista, de autista adulto. Por que ainda é difícil em 2020, com tanta informação aí, né? Então, eu acho que tem o lado conspiracionista, que, por um lado, os remédios antidepressivos, alguns remédios para tratar geram um lucro, tem esse lado, né? Então, assim, é bem complicado, assim, dá para entrar numa história bem longa, né? Sim, Dá para ter tem várias muito pano pra visões. manga, né? É, exatamente. Então, assim, eu acho que também falta um pouco de interesse dos médicos para entender melhor o autismo, né? Uhum. E assim, eu vou te dizer que eu já ouvi absurdos, né? Tipo assim, nem tem cara de autista, já Ah, ouvi. isso aí é. Assim, ó, eu fico com uma raiva, mas tudo bem, né? Eu tento Uhum. canalizar pro lado melhor possível. Tipo assim, não, nem tem cara de autista. Ou, ela só vive repetindo frases e, tipo, não fala direito. Ou, sabe, É. muitas coisas. Eu fico assim, gente, vocês não sabem. Não consegue Olha, pensar, né, o que a pessoa está sentindo, né? Não tem essa empatia, né? não tem essa empatia, sabe? Então, assim, eu fico bem chateada, muito mais com essa questão também do trabalho, porque, assim, como eu sempre falo, somos singulares e todo mundo tem que trabalhar para viver, né? Infelizmente. Uhum. Todo mundo, E aí na né? sua cidade, por exemplo, aqui eu moro em Brasília, né? Então aqui tem algumas coisas do governo que é o que tem alguns meio que órgãos do governo que tenta ajudar o pessoal que não tem plano de saúde, não tem condições para tentar diagnosticar, mas é aquele esquema, né? Filas quilométricas, você tem que chegar de Uhum, madrugada para pegar senha e tudo mais. Aí na sua tá. cidade nem isso tem, né? Pelo que eu entendi. Como é que é o serviço público para essa área aí? Você chegou a pesquisar? Como é que tá a situação? Tá, então, assim, olha, diagnóstico pelo SUS é difícil, Uhum. é demorado, né? E aqui na minha cidade, até esqueci de falar, tem um centro chamado Danilo Rolim, que trabalha com autistas mais crianças do que adultos, né, na verdade. Uhum. Então, eu também fui lá, falei com o pessoal sobre a minha situação e tal. Mas, assim, eles trabalham mais com crianças, né? Então, para adulto mesmo, É muito é difícil. difícil ter algum programa, alguma coisa que seja voltada para adultos. Para criança, aqui tem bastante, sabe? Uhum. Tem esse centro que é apoiado pela prefeitura, né? É bem grande o centro, ele é bem legal, eles ajudam com várias coisas, de disfunção executiva, tipo, Uhum. é bem bacana, assim, é bem bacana o centro, né? Mas é mais para criança. Não querendo desmerecer o trabalho deles, Claro, mas, claro. Mas né, realmente é que eu acho que esse lado do autismo adulto realmente precisa ter uma atenção maior, porque e é engraçado assim que mesmo com criança já a gente vê muitos centros ainda se depara com umas loucuras, né, do tipo, não, isso aí é sua personalidade, é muito cedo para você querer diagnosticar. Então, se para criança que já tem tudo isso, ainda acontece, né, quanto mais imagina. para adulto. Para adulto, então, assim, ó, é uma batalha. É uma batalha. Mas eu acho assim que para adultos mesmo, assim, como em qualquer cidade, eu acho, local, tipo, a faculdade é difícil. Por mais que a Uhum, gente tenha um centro, um, um núcleo de acessibilidade uhum, na minha universidade tem. Até depois do diagnóstico conversei com eles para conseguir ter o apoio deles, conseguir terminar a faculdade e tal. Mas ainda assim é difícil, E porque depois que você pegou o laudo, você sentiu que aí o comportamento das pessoas mudou a chave para aquela ideia do capacitismo, que aí algumas você percebeu que as pessoas começaram a falar, ah, não, tadinha. Como é que foi isso depois que você conseguiu o formal, né? As pessoas entenderam de um jeito bom ou começaram realmente a jogar no capacitismo, falar, agora entendi, tadinha. Aí começou a ficar pisando em ovos, né, digamos assim. então, o que que acontece? Quando eu falei para as minhas amigas, eu tenho um grupo de amigas do ensino médio ainda, né? Nós somos, se eu não me engano, nós somos 6. Comigo nós somos 6, é.
Quando eu falei pra elas, foi tipo, não, tu não tem isso. Que é isso? Não, autismo, tá certo isso e tal. Uhum. Eu falei, gente, tá certo, eu não tô louca. Não tô pirada, né? E a questão, né, do capacitismo delas até que não. Depois disso elas entenderam, sabe? Foi tranquilo. E não vejo assim. Ah, legal. Lá em casa mesmo, não, essa questão também não tem. Assim, no meu trabalho, né, é complicado. Você percebe que as Porque pessoas já meio olham como se fosse um animalzinho do zoológico ali. Não, não, tá, não é porque fulano é autista. Chega, muda o tom de voz. Tem muitas essas questões, né? e assim, eu vou te dizer que meus pais, eles sempre. Assim, eu não tenho nem o que reclamar, eu só tenho a Uhum. agradecer, porque a minha família sempre me apoiou para tudo, né? Uhum. E os meus pais, eles. Quando eu tive o diagnóstico, a minha mãe super entendeu. Ela mudou até algumas atitudes, assim, que ela tinha comigo e tal. Ela passou a entender. Nossa, agora Uhum. eu entendo por que que tu não consegue organizar o teu quarto. Porque meu Uhum. quarto, às vezes eu não consigo fazer a cama às vezes, tipo, eu não entendo o porquê que tem que fazer, né? Uhum. A cama e tal. E geralmente antes do diagnóstico ela falava assim: "Poxa vida, a fulana faz Uhum. isso, e isso". Então assim, questão do capacitismo comigo ainda eu não vi assim muito na pele, mas eu sei que existe e é bem difícil, assim, Uhum. Bacana, né? bacana. Legal. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que. Pô, tá muito legal a conversa, já tem quase uma hora. Você tem algum, eu queria você quer deixar algum recado aí para os neurotípicos? De assim, o que que você. Oh, Alguma mensagem meio que final, assim, para fechar com tudo vamos isso lá, que você viveu? vamos lá. Dos neurotípicos, É. eu digo o seguinte: entendam que as pessoas são singulares, que somos diferentes. Tipo assim, o que que seria se todo mundo gostasse de rosa? Tipo, não, gente, eu sou diferente. Tudo bem, o meu cérebro, o meu processador, que nem eu digo, ele pode ser um Windows 98, mas Uhum. nem por isso, gente, eu sou, sei lá, estranha. Nem por Uhum. isso eu sou incapaz. Não. E eu acho que falta isso. Os neurotípicos, eu acho que falta a questão de entender que o diferente não é ruim. Uhum. O diferente, ele, ele só é um pouquinho diferente, mas tudo bem, entendeu? Eu não entendo por que, que as pessoas elas ficam meio assustadas, meio com medo do que é diferente do que elas conhecem, sabe? Tipo, custa os neurotípicos aprenderem um pouquinho sobre o autismo? Custa. Não custa, porque a internet está aí, gente. A internet está aí, o Instagram está aí, sabe? E eu acho que as empresas, acho que a sociedade no geral, assim, né? Tem que entender que os autistas que são crianças, eles crescem, né? E que autismo leve, não é porque tem leve no nome que é fácil. Uhum. Não é fácil, gente, não é fácil. É uma luta todos os dias. Tu nunca sabe, tipo, o que pode gerar uma crise. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô deprimida pra caramba. E tem dias que eu tô assim, não, hoje eu vou conquistar o mundo. Então, Uhum. tipo assim, como qualquer pessoa, sabe? Outra coisa, nunca digam para um autista que, tipo, não, eu também passo por isso, é super normal. Tipo, tudo bem, existe uma linha tênue entre autismo, né, Uhum. neurotípico e atípico. Isso eu já percebi. Mas nem por isso nós somos iguais e passamos pelas mesmas coisas. Existem contextos diferentes de vida, existem várias coisas, sabe? Então, assim, eu só peço que as pessoas tenham mais tolerância
com o diferente. Até vou falar aqui, teve o caso daquele menino Gabriel, não sei Foi. se. E assim, eu fiquei chocada. Como é que uma pessoa daquelas vai ensinar pro próprio filho a não tolerar? Então, assim, se ele tava dançando lá na praça, gente, não é porque ele é maluco ou sei lá. Não, sabe? Tipo, tudo bem. A pessoa às vezes precisa extravasar porque é muito estímulo, muitas coisas, sabe? Então, pelo amor de Deus, eu só peço que agora, no final de 2020, tolerância para 2021. E só para essa questão do Gabriel, você vê que é interessante, porque se você olhar, olha só o que o Gabriel estava lá para, seja para descarregar alguma carga sensorial, para se autorregular, ou ele estava feliz e era a forma de mostrar, Sim, mas beleza, então ele estava ali na praça onde as pessoas acham que não deveria acontecer, mas isso não causa mal a ninguém, né? Então você vai lá não, com pessoas em boate, usando droga, para poder extravasar e ficar feliz. Vai me dizer que isso é normal? Entendeu? É normal você começar a injetar coisa para você se sentir bem? Isso não é normal, entendeu? Então você vê que realmente a sociedade tem muito que evoluir, né? Enquanto sociedade, enquanto pessoas, a gente tem muito para aprender sobre o ser humano, né? Então é muito, muito interessante mesmo. eu acho assim que ele não tava fazendo mal a ninguém, sabe? Uhum, Então, tipo assim, deixa ele, se ele, os incomodados que se retirem, né? uhum, Digamos assim. E realmente a sociedade ela é meio controversa em umas questões, assim. uhum. Tipo, o autismo é uma coisa meio não aceita pela sociedade, mas as drogas, beleza. É. Não Tem sei. gente, tem gente que só sabe se socializar se beber, entendeu? Então você vê que realmente, se você parar para botar e analisar algumas coisas, você vai ver que até os ditos normais, cara, tem muita coisa errada aí rolando, mas é aquele negócio, é como o grupo, né, a cultura ao longo dos anos vem enraizado nesses valores, essas pré-definições, né, os preconceitos. Então, assim, é uma luta realmente para a gente mudar isso, né? E as Com pessoas começaram a certeza. entender que é só uma pessoa que pensa diferente, tem preferências diferentes, e aí não tem nada de errado com isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que eu peço para os neurotípicos para 2021? Tolerância, né? Por favor, paciência. Vamos. Se a pandemia não vai mudar as pessoas, meu Deus do céu, não sei mais. Não sei, É, realmente. Eu acho que então o mundo está perdido. é verdade. Então, eu peço tolerância, tolerância das pessoas. Só isso. Muito bom, muito bom. Obrigadão, Vitória. Foi ótima conversa. Espero que dê certo aqui a gravação. Acho que vai dar. Aí eu vou rever aqui e vou preparar para colocar lá no canal pra gente. Ok, Beleza? eu adorei. Muito obrigada Valeu. pela Se já conversa. indicar outras pessoas aí para participar, cara, tá sendo muito legal conhecer. Eu tô Eu indico. conversando com o Leonardo, que é o autista altruísta lá do Instagram. E é legal que vai ser um podcast via texto. Eu ainda vou descobrir como é que eu vou fazer isso, porque ele tem dificuldade de falar em público, botar câmera. E aí Que eu tô conversando com ele via texto, aí depois eu vou ver se eu projeto o texto e leio. Eu tô vendo lá certinho como é que a gente vai fazer isso acontecer. Nossa, que Mas é bacana isso, aí. né? Igual porque tem autista que é não falante ou tem dificuldade de falar, mas escreve, né? E eles muitas Sim. vezes são ignorados também. Não é porque não tá falando que ele não tem voz, né? Isso aí olha, autismo. Esse É, assunto dá, assim, ó, dá para falar umas 2 dias, 3 dias, uma semana. é, Tem muito pano pra manga, gente. Vocês acham que é verdade. pouco? Não é pouco, não, né? Porque não é só autismo leve. Tem É, vários. exatamente. Então Então, você vê que assim, o que me faz pular, né, que é o autista, eu acho que eu não sei de qual país, acho que é japonês, eu acho. acho que é japonês. Japonês. Então você vê que É, ele escreveu um livro, assim, uma obra-prima, escrita que muitas pessoas neurotípicas e normais não têm a capacidade. Mas ele não exatamente, fala, ele escreve. Então, assim, como é que ele tem a forma de expressar e ele tem que ser ouvido, né? Então, tem tantos outros da mesma forma. E eu quero exatamente. incluir todo mundo nessa conversa e fazer desse canal aí, agregar todos, quem fala, quem não fala, quem fala por texto, por PEX,
Assim, eu quero dar voz para todo mundo e dar um jeito de, até comunicação alternativa, a gente ser capaz de conversar e botar isso na internet para as pessoas verem que tem como dialogar e conversar, né? Nossa, que bacana, assim, ó. Eu realmente fico muito feliz com essa iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a internet e para o Uhum. mundo, né? Sim, E dar voz, nos dar voz, com certeza pode mudar realmente a visão dos neurotípicos sobre sim. a gente. É a nossa esperança Então, mesmo. então não Vamos, percamos a esperança, gente. Não vamos perder a esperança. Eu sei que valeu. É é difícil, tem difícil, momentos que. tem momentos que, mas tudo bem. É. Tá ótimo então. Obrigadão, Vitória. Boa Eu noite, que um abraço. agradeço, boa noite. A gente se fala lá no Instagram.